sempre O meu já devia registrar tudo. Boa tarde, companheiras e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Sitcom em Ação. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Estamos iniciando aqui mais uma rádio, trazendo bastante informação para todos vocês e desejando a todos uma quinta-feira ótima aqui. E participe conosco, que hoje nós teremos muitas interações, né, doutora Paula? Falaremos sobre acúmulo e desvio de função, traremos notícias dos setores, teremos momento jurídico, teremos o nosso sorteio. E agora vou passar aqui a bola para a doutora Paula, para ela estar dando uma saudação para vocês e depois o doutor Hernandes também. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras. A gente vai estar aqui, né, passando as informações da semana, né, no decorrer da semana, o que ocorreu, né, de reuniões, e a gente vai estar encerrando aqui também, né, a campanha do mês, né, que é o Janeiro Branco também. Doutor Hernandes, dá um alô aí pro pessoal. Olá, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar nessa nova quinta-feira, né, com vocês novamente. E vou lembrar aqui a enquete do dia, né, passar a enquete do dia é a seguinte: acúmulo e desvio de função, você sabe a diferença entre eles? Então responda sim ou não até 12h50, né? Então, para concorrer ao sorteio deste brinde. A pedidos, né, sobre o calor que está, Exatamente. que assola o nosso Rio de Janeiro, Então, mais um legal. ventilador. Ventilador Britânia. Ventilador 6 de pás, coluna, hein? 160 watts de potência. Muito bom. Mais força, mais vento, mais potência, mais Ele é bom, eu versatilidade. tenho em casa, E ele é mais ótimo. silêncio, silencioso. hein? Se colocar ali do lado do Aí, sofá, para você né? concorrer esse presentaço, né? Então, responda sim ou não na nossa enquete até o 12h50 e também tem que ficar até o final para o sorteio, Sim. porque nós vamos sortear a pessoa e ela vai ter que colocar aí na nossa enquete aí, ganhei, para demonstrar que ela ficou na nossa live, ok? Lembrando da campanha, né, doutora Karen, do aplicativo, né, da rádio, né, que a gente tem gravado, né, algumas mensagens para os trabalhadores, né, então eles têm que adicionar lá, né, o aplicativo, né, Sou Mais Sitcom, para ele estar ouvindo, né, sobre as mensagens, sobre o jurídico, algumas informações de alguns diretores, né, que é colocado lá na rádio, né. Exatamente. E já que a gente está falando de diretoria, né? Sim. Vamos aqui partir para as notícias dos setores com o Serjão e com a doutora Paula? Sim, a notícia dos setores, né? A doutora Paula, ela vai dar até porque algumas reuniões foram mudadas, né? Mas eu tenho que falar algumas coisas, né, do meu trabalho da semana. Então a gente tivemos, né, uma grande vitória, né, com a empresa Afonso França, uma subcontratada lá no município de São João de Meriti, né? Que bacana. Onde a gente chamou uma empresa para fazer um acordo separado, né? E a empresa, no primeiro momento, ela, né, falou que vai antecipar, né, agora no mês de março, 5,89, né? Acho que é o índice que eles têm lá em São Paulo, né? INCC, né? Então, com uma grande vitória. Eu tive ontem lá fazendo a Assembleia com os Trabalhadores, né? Eles ficaram muito felizes, entendeu, doutora Karen, doutor Hernani, doutora Paula, né? Foi uma coisa praticamente inédita. Agora no mês de março eles já vão receber já o valor, né? O reajuste considerável, né? Bacana. E em todas as causas econômicas, né? Isso, Exatamente. Então isso aí já é uma grande vitória. E a doutora Paula vai dar o encaminhamento aí de algumas mudanças de reuniões, tá bom? A reunião que estava marcada, né, com o Sinicom, né, que seria hoje, foi remarcada para o dia 4/2. E do Sinconsimo a gente está aguardando, né, a nova data, porque tinha a mediação marcada, né, e o superintendente ele não vai poder estar presente. Certo. Lá no Ministério do Trabalho. Então foi remarcada essas reuniões. Reduc, fizemos reuniões na semana passada, então eles estão aguardando o índice do INPC, né, que sai em 10 de fevereiro, para a gente estar falando em alguns percentuais de aumento, né. Reduc, tivemos reuniões, né, na semana passada, e em G-Campo ela ficou a partir de agora, ela pediu o currículo através de e-mails, entendeu?
a gente vai estar informando o trabalhador para ir deixar seu currículo no Cine, entendeu? Os dias a gente vai estar passando. Então, a partir de agora, os currículos da Engie Campo vai ser pedido através de e-mail, para saber a quantidade, né, de pessoas que os desempregados eles pediram, né, uma ajuda do sindicato referente a isso, que eles estão ali fora direto e está vendo outras pessoas entrando. Então, eles estão questionando isso. Então, daqui para frente, né, o que eu estava até falando com o Jean na semana passada lá na Reduc, a gente sempre passa que a gente quer dar continuidade ao serviço do Mazinho. Exatamente. Então, a gente tem que fazer as coisas com mais clareza, Transparência, entendeu? Então, né? transparência para o trabalhador tá entendendo, né? Então, teve alguns comentários de provas, entendeu? Tem empresa que está pedindo que faça prova. A gente respondeu ontem pelo e-mail do jurídico, em resposta à empresa, que a gente nunca precisou fazer prova para alguém entrar dentro da refinaria, entendeu? Então, a gente mostrando para o trabalhador que o sindicato ele é totalmente contra que se façam provas para se entrar dentro da refinaria. Até porque, né, a pessoa já tem o currículo dela, já tem ali a sua formação, sua qualificação profissional, por que ela teria que fazer provas para exercer uma função, né? Ela tem que demonstrar que ela tem capacidade para exercer a função lá dentro da refinaria, né, doutora Paula? Sim, sim. O certo é esse. E geralmente os trabalhadores eles saem de uma empresa e vão para outra, né? Então são Exato. trabalhadores que estão frequentemente ali já prestando serviços na refinaria, né? Sim, sim. Já demonstram que têm qualificação Exatamente. profissional e estão capacitados para exercer aquela função. Quem somos nós para aplicar Isso. provas a quem Sim, quer que sim, seja, sim. para definir, né, a capacidade de exercer a função. E o Mazinho, ele brigou por isso, entendeu? E sempre foi contra, época de ANM e outras empresas lá dentro, de que não se fosse feito isso, né? Então, é como se você estivesse, bem dizer, discriminando. Ali, o trabalhador entende o quê? Que quando você aplica a prova, você tem como escolher as pessoas aptas ou não. Então, muitas das vezes, vão poder escolher quem vai querer que adentre a refinaria para trabalhar. Então, o trabalhador não concorda com isso. O sindicato também não é a favor que se aplique isso, entendeu? E qualquer coisa estivesse sendo feita ao contrário, que vocês estejam comunicando, né, a gente, né, sobre isso, né, Sérgio? Sim, com certeza. Agora sobre a campanha do mês, né, Karina? Janeiro Branco, né? Nós Que a gente estamos está aí encerrando, finalizando né? ela. Então, encerramos o Janeiro Branco com a certeza de que falar sobre saúde mental é um ato de coragem, cuidado e amor, com o outro, principalmente consigo mesmo. Ao longo deste mês, fomos convidados a olhar para dentro, conhecer emoções, respeitar limites e entender que pedir ajuda também é sinal de força. Que o fim do Janeiro Branco não seja um ponto final, mas uma vírgula em um compromisso contínuo com o bem-estar emocional, a empatia e a escuta acolhedora. Cuidar da mente é um exercício diário, que se constrói nas pequenas escolhas, nas conversas sinceras e no apoio mútuo. Sigamos atentos, humanos e conscientes de que saúde mental importa, em janeiro, em todos os dias e meses do ano, né? Léo, como estamos aí, Léo? Vamos lá. Temos aqui a Ana Lúcia já desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde, Ana Ana Lúcia. Lúcia. Eduarda Moreira também, boa tarde a todos. Boa tarde. Clésio de Faria também dando boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Wagner Camacho. Wagner Camacho, Ah, sempre presente, Sempre né? presente. E Eduarda Moura deixou assim, ó. Só faltou a senhora em Magé hoje, doutora Paula. Esperando Ai, aqui a senhora. Ela Opa, deixou aí, outro ó. comentário falando que muito boa a assembleia, teve assembleia lá. Foi lá em Mauá, né? Oh. O que ocorre, eu recebi até o convite, né? Mas ontem eu jantei muito tarde. Porque sai do sindicato, tem que arrumar a janta. Então, a janta não me fez muito bem. Então, eu passei mal, tive refluxo, entendeu? Mas da próxima, cheguei a acordar no horário para ir para Magé. Mas da próxima vez estarei aí com vocês. Obrigada, amor. Lidiane Michel, temos aqui Boa também. tarde, senhora Diane. Boa tarde, senhora Lisiane. Boa Laís tarde. Oliveira, Mileide Boa Mendonça, tarde. Josiane Boa tarde. Coutinho, Também, sempre Deise presente. Sena, Meire Deise. Silva, todos Deise. desejando uma Boa boa tarde. tarde. Boa Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E agradecer, né, a participação Sim, Sim, sim. sempre, de né? todos os ouvintes, né? Sim. Inclusive que estão acompanhando toda quinta-feira, né? a rádio, né? Exatamente. Então, a E gente também pelos agradece novos bastante. ouvintes, né, daqui da nossa rádio, estão aqui sempre com a gente. Semana passada nós tivemos bastante pessoas novas aqui na rádio, gostamos muito.
Esperamos que vocês possam estar sempre aqui com a gente. E hoje, a gente está iniciando o debate do dia, né, falando sobre acúmulo, desvio de função, o que você, trabalhador ou trabalhadora, precisa saber, né, sobre esse assunto, né? O que nós temos hoje para falar, né? O contrato de trabalho, gente, de um empregado, ele deve ser específico, entre outras exigências, né, em relação à função que ele realmente é exercida pelo trabalhador na sua carteira de trabalho, aquela que realmente foi assinada. Isso porque a função ela irá geralmente refletir em algumas questões importantes, como o pagamento de salário. Além disso, o empregado deve exercer, né, na verdade, as atividades inerentes à função que ele foi conferido, ou seja, que ele foi contratado. Acontece que, em alguns casos, o empregador pode sobrecarregar o empregado, a exemplo do acúmulo de função ou do desvio de função, aonde ele pode ali estar exercendo, né, imposições de novas funções ou ocorrer o desvio da função quando ele começa a praticar uma outra função pela qual ele foi contratado. E o que a gente pode fazer nesse caso, né? Então, hoje nós vamos ver aqui as diferenças e o que o trabalhador deve fazer se ele estiver realizando esse tipo de serviço para o qual ele não foi contratado. Ele foi contratado para exercer uma função e está fazendo coisas além do seu contrato de trabalho, né? Por isso que é tão importante aquele documento do contrato de trabalho. As pessoas não dão tanta importância a ele, mas ele é o documento formal que diz por que você foi contratado, diz a sua jornada de trabalho e quais são as regras do jogo, né, doutor Hernandes? Sim. Então, vai contando aí pra gente já, doutor Hernandes, o que é desvio de função? Então, o desvio de função acontece quando o trabalhador, contratado para um cargo específico, passa a exercer outra função diferente daquela prevista no contrato, sem qualquer reajuste salarial ou alteração formal na carteira de trabalho. Nessa situação, o empregado abandona, na prática, sua função original e assume uma nova, geralmente mais complexa ou com maiores responsabilidades, sem que isso seja reconhecido legalmente. Esse tipo de prática é considerado ilegal justamente porque não pode haver alteração contratual que traga prejuízo ao trabalhador, conforme o artigo 468 da CLT. O desvio de função normalmente envolve tarefas de maior nível técnico e hierárquico, e o trabalhador tem direito de receber as diferenças salariais correspondentes à nova função exercida, com reflexos em todas as verbas trabalhistas. Então, só para exemplificar aqui... eu falo isso logo. Dá um exemplo aí pra gente, para o pessoal entender. Eu já peguei vários casos, né, de função. Aliás, né? Como nunca, a gente sempre pega aqui, né? Exatamente. É um dos pontos mais vistos aqui no nosso jurídico. Frequentemente, né? Teve até uma empresa que passou na Reduc, né? E aí ela contratou vários trabalhadores na função de meio oficial, né? E aí colocava esses trabalhadores para exercerem a função de caldeireiro. Isso aconteceu bastante. Peguei muitos casos assim, né? E aí na justiça o trabalhador comprovou que eles exerciam a função de caldeireiro e a justiça reconheceu, então, a função, né, de caldeireiro e o pagamento das verbas, das diferenças salariais e os reflexos. Também é muito comum acontecer, o trabalhador ele é contratado como ajudante e aí a empresa coloca ele para exercer a função de marteleteiro, né, fazendo demolição, né? Então, o marteleteiro já é um profissional, também esse trabalhador tem direito aí às diferenças salariais e o reconhecimento da função, né? Sim. Então, pergunta agora para o diretor Sérgio. Sérgio, o que é acúmulo de função? O acúmulo de função ocorre quando o trabalhador continua realizando a função para a qual foi contratado, mas passa a exercer também atividades de outras funções adicionais, sem aumento no salário. Diferente do desvio, o acúmulo não substitui a função original, mas acrescenta tarefas que não faziam parte do contrato de trabalho. Pergunta para a doutora Paula: qual a diferença entre o acúmulo e desvio de função? A diferença entre acúmulo e desvio de função está no tipo de alteração que ocorre na prática do trabalho. No acúmulo de função, você acrescenta novas tarefas à sua rotina de trabalho, mas mantém sua função original.
Já no desvio de função, você deixa de exercer a função original e passa a executar outra, sem ajuste no contrato ou salário. Doutor Hernandes, vamos para a enquete? Opa, vamos agora. Opa! Você que entrou aí agora na nossa live, se liga aí na enquete para você estar concorrendo ao prêmio do dia. Isso, e a enquete do dia é a seguinte: acúmulo e desvio de função, você sabe a diferença entre eles? Então responda sim ou não até 12h50 para concorrer ao sorteio deste ventilador Britânia. Deixa eu botar. É um pouquinho pesado. Britânia, 6 pás. Olha, Isso aí. ventilador maravilhoso, 6 de pás, coluna, Muito bom. Muito mais vento, 160 watts de potência, silencioso, ó. mais força, mais vento, mais potência, mais versatilidade, mais silêncio, é silencioso. É hein? silencioso. Muito bom. Opa! Botar o lado do Então, lado. Presentaço, hein? Eu acabei respondendo a pergunta da enquete, né? Exatamente, ia falar isso agora. Então, doutora Karina, quais são os direitos que os trabalhadores possuem em caso de acúmulo de função? Então, o trabalhador que enfrenta o acúmulo de função, ele pode reivindicar o quê? Um adicional salarial correspondente às atividades extras que exerce. Por quê? Porque hoje, gente, a CLT ela não prevê um valor fixo ou não prevê o que acontece quando ocorre o acúmulo de função. Então, o que a gente tem? Esse direito, na verdade, ele é reconhecido quando as funções acumuladas são distintas e extrapolam as obrigações originais do cargo. Por exemplo, né, nós temos um trabalhador que ele é um ajudante, mas ao mesmo tempo ele começa a desenvolver a atividade de um encarregado, por exemplo. No encarregado, as funções são bem diferentes, ele tem que tirar um DDS, tem que passar as instruções de trabalho para os seus colegas, e mesmo assim, né, gera diferença nisso. E o que o trabalhador faz? Se ele está exercendo assim, uma coisa bem discrepante. Então, ele é ajudante, e além de exercer ajudante, ele tira um DDS, ele faz o serviço do encarregado ao mesmo tempo. Como é que ele vai resolver isso, né? Então, são atividades bem distintas mesmo. Já não seria distinto se o ajudante estivesse exercendo ali, né, uma função mais compatível com o que ele faz, né? Estivesse fazendo alguma outra coisa. Ele está pegando balde, carregando massa, mas está fazendo alguma coisa que é compatível ali. Aí não teria como ser o acúmulo. Na Justiça do Trabalho, gente, esse percentual do adicional que eu estou falando aqui, ele varia conforme o caso e a complexidade. É o juiz que aplica. Lógico que a gente vai pedir, né? A regra atribui aos tribunais, considera a média entre 10% a 40% do salário. Mas tudo depende da extensão e a relevância das novas tarefas. Tá bom? Então, doutor Hernandes, conta pra gente. Antes do doutor Hernandes contar pra gente, tem alguma interação, Léo? Temos sim, doutora. Temos sim. Pera só um momentinho. Eu e a doutora Karina hoje estamos igual pá de jarro, olha isso. Hoje a gente veio de vermelho. E não foi nada combinado. E não foi nada combinado, né? A cor do direito, né? Eu botei até um blazezinho aqui para dar uma disfarçada. Lidiane Michel deixou assim: a mesa hoje tá bonita, tá completa. Obrigada. Opa, obrigado. Obrigada, Neide Silva Lidiane. aqui também participando já. Lindinha Santos, boa tarde a toda a categoria do Sitcom. Boa tarde. Marcele Nobre aqui, Ó, desejando uma Marcelo, boa tarde a Sempre boa todos. tarde, também. sempre presente na nossa E live. temos aqui pergunta Boa do tarde. momento jurídico. Ricardo Fernandes desejando uma boa tarde, Sérgio. Boa Doutora tarde, Hernandes, boa tarde, doutora Ricardo. Paula, doutora Karina, Boa todos do tarde. Sitcom. Obrigado, Evaldo boa Santos tarde. Vandio também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Edson Azevedo aqui, ó, deixando uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Edson. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Alexandre Ribeiro. Boa tarde, senhor Temos Alexandre. também o Márcio Piedade, Boa tarde, senhor Márcio. desejando boa tarde a todos, e já deixou uma pergunta aqui sobre o momento jurídico, né? Opa, Opa. O momento boa jurídico. tarde. Vamos, Boa tarde. Daqui a pouquinho vamos Daqui a entrar. pouquinho a gente vai adentrar nesse aspecto. Então, voltando aqui ao tema, doutor Hernandes responde aí pra gente. Se o trabalhador exerce de forma eventual o acúmulo de função, ele terá direito ao plus salarial? Então, a resposta é não, né? Então, esse acúmulo precisa ser habitual e não eventual. Então, assim, se de vez em quando faz aquelas tarefas que não são habituais à função, então não geraria o acúmulo, né? Então, tem que ser habitual. Ou seja,
ele deve acontecer de forma constante, gerando sobrecarga de atividade e muitas vezes exigindo conhecimentos, técnicas e responsabilidades extras. Diretor Sérgio, responde para a gente: acúmulo de função sempre dá direito ao aumento salarial? Depende. O trabalhador deve comprovar que houve um aumento significativo em suas responsabilidades, que essa mudança impactou a sua rotina de trabalho de forma relevante. Doutora Paula, em que casos a diferença salarial pelo desvio de função não é considerada? Principalmente quando a mudança da função não é significativa. Também em decorrência do avanço tecnológico e a mudança da dinâmica da atividade realizada. Se um trabalhador corta a grama com facão e depois passa a operar uma máquina com o mesmo objetivo, ele continua na mesma função, só que com outra técnica. Doutora Karina, o trabalhador pode recusar atividades que não fazem parte do seu cargo? Então, ele pode sim, tá? O ideal, na verdade, é que ele registre formalmente a sua inconformidade em exercer uma função para a qual ele não foi contratado. Mas se for obrigado a desempenhar as funções alheias ao seu contrato, ele pode buscar amparo no sindicato, né? Você pode estar fazendo uma denúncia, enviando e-mail, procurando a diretoria do sindicato para estar tendo seu auxílio. Você pode também fazer uma denúncia, né, no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público do Trabalho, e também pode ingressar com uma ação na Justiça, caso isso seja de forma habitual e requerer ali todos os direitos trabalhistas, como se você tivesse exercido aquela função ou da cumulatividade de funções, ok? Doutor Hernandes, conta pra gente como é que o trabalhador pode comprovar o desvio de função ou o acúmulo de funções. O que ele precisa? Quais são as provas? Nove. É na 9. Pulou uma página. Pulou uma página. Ia falar. Então vamos lá. Como o trabalhador pode comprovar? Então as provas comuns incluem testemunhas, que são colegas de trabalho, né? E-mails, mensagens com ordens, relatórios elaborados, documentos que mostrem as novas responsabilidades, descrição de cargos da empresa e registro de jornada mostrando o aumento da carga de trabalho. Exatamente. É sempre bom lembrar que no caso de testemunha, não é aquela que ouviu dizer, mas é aquela que presenciou o fato. E presenciou num período longo que você prestou serviço. Porque muitas vezes o trabalhador, ele quando vem fazer a ficha aqui no sindicato, ou quando ele traz essa questão aqui, ele arruma às vezes uma testemunha que trabalhou um mês com ele apenas, pouco tempo no seu período, e às vezes a pessoa exerceu um ano de desvio de função, um ano de acúmulo de função, e aí traz uma testemunha de um mês. Como é que ele vai comprovar? O juiz, aí no caso, ele vai analisar aquela questão, se ele só tiver essa prova, e vai dar só referente àquele período que a testemunha comprovou. Então, é muito interessante você observar que se você tiver testemunha, gente, para indicar, você, na época que você for colher a prova, tem que ser uma pessoa que trabalhou o maior tempo com você. É essa testemunha que você tem que indicar, né, doutora? Exatamente. E aí também tem uma maneira de solucionar isso. Quando um colega trabalhou por pouco tempo, ele pode também levar um outro colega para ser ouvido também, entendeu? Esse outro trabalhador que tenha trabalhado um outro período. Digamos, um colega trabalhou um período, o outro trabalhou em um outro período. Então, juntando os dois ali, poderia abrange um período abrange maior. um período todo. Mas então, tem muitos trabalhadores que às vezes acabam trazendo uma testemunha só e aí. Isso, né? então é possível fazer dessa maneira para resolver essa Entendi. questão, entendeu? E no rito sumarício, geralmente, desvio de função acaba entrando ali no rito sumarício, o trabalhador pode então levar até 2 testemunhas. Até 2 testemunhas, exatamente. Então vamos lá, diretor Sérgio, responde para a gente. Quanto tempo o trabalhador tem para reclamar o acúmulo ou o desvio de função? O prazo prescricional é de 5 anos.
contados a partir da data em que o problema ocorreu, desde que a ação seja ajuizada até 2 anos após o término do contrato. Doutora Paula, o acúmulo ou desvio de função tem reflexo nas verbas salariais do trabalhador? Sim, ele tem natureza salarial. Então, repercute em férias, 13º, FGTS, horas extras. Hoje mesmo já atendi um trabalhador nessa situação. Que ele ficou 3 meses na empresa e falou que estava fazendo uma função que não era dele. Aí o diretor Zé Ailton, ele foi, chamou a empresa, entendeu? E a empresa, ela está querendo fazer acordo nesse sentido. Ela reconheceu, entendeu, que ele realmente estava no desvio e vai pegar e vai pagar esse valor desses 3 meses, entendeu? Do trabalhador. Exatamente. Por isso a importância de você, trabalhador ou trabalhadora, estar buscando o seu sindicato. Sim. Olha que exemplo que a doutora Paula que trouxe, exemplo real, né? Do caso Real, verídico de que hoje, está foi acontecendo hoje. hoje aqui, ó, no sindicato. Doutora Karina, a empresa pode... Vamos voltar para a enquete? Claro. Isso é verdade, né? Vamos embora. E lembrando também do aplicativo da rádio, hein? Sou mais Sitcom, né? O pessoal tem que baixar lá para ouvir nossos áudios. Curta, comente e compartilhe também aí. A nossa live. A nossa live. Então, para quem chegou aí, ó, há pouco tempo na live, vou repetir aqui a enquete, ó. E é a seguinte: acúmulo e desvio de função, você sabe a diferença entre eles? Então responda sim ou não, até 12h50. Concorreu ao sorteio deste ventilador britânico. Presentaço. Isso é. Olha, quem será o contemplado ou a contemplada do dia? Calorão desse aí. Então, tá aí. E ele é ótimo, hein? É bom. Ele é bom. Esse de coluna, eu até falei numa live, né? Também foi Você pode sorteado. reduzir o tamanho, a O ventilador. altura. Exatamente, é ótimo para você ajustar e colocar ao lado do sofá. Eu tirei, eu acabei de ter meu puff que eu botava o ventilador em E cima. já Agora é pegar só o ele. ventinho. Melhor. O Nossa, Hernandes falou é isso. muito bom. Muito bom, eu faço muito lá em casa. Sim, verdade. Live também é cultura, né, doutor Hernandes? Exatamente. Doutora Karina, a empresa pode acrescentar funções pagando um salário maior, mas não mudar o cargo na carteira de trabalho? Não, não pode. A empresa é obrigada a fazer alteração no cargo na carteira de trabalho. Porém, essa situação não representa um grande prejuízo ao trabalhador, desde que seja pago o salário correspondente ao que está sendo exercido pelo empregado, tá? Então, lógico, você vai buscar ali a alteração na sua carteira para a função que você está exercendo, ok? Mas se a empresa já está pagando o salário correspondente, está tudo ok. Logicamente que amanhã ou depois, se você for para outras empresas e você precisar comprovar que você exerceu aquela função, né, para você conseguir um novo emprego, isso poderá ser sim um prejuízo, tá? Mas ali naquele momento não é um grande prejuízo que geraria uma multa, algo assim, mas a empresa ela tem que comprovar todas as questões inerentes ao contrato de trabalho e anotar. Se você está exercendo uma função que não é sua, nem que seja por um determinado período, que pode acontecer, né? De uma pessoa exercer, por exemplo, um desvio de função e depois voltar para a função de origem, né? A empresa ela tem que fazer uma anotação dessa situação na sua carteira de trabalho, ok? Isso seria também até para ele... tem empresas que pedem a função na carteira, comprovação em carteira. Exatamente, que já entendeu? exerceu. Sim, aí você vai falar, não, eu não tenho na carteira, eu só tenho na prática. Muitas das vezes a empresa vai muito pelo que está na carteira, né? Tá escrito. Aí acaba prejudicando o trabalhador por conta disso, né? Porque não tem aquela experiência ali registrada carteira. no histórico profissional. Exatamente. Isso. Vamos lá, Karina. Vamos Próxima lá. pergunta. Então, doutor Hernandes responde pra gente. Karina, vamos ver o Léo. Se tem Ah, Léo, tem alguma interação? Opa, vamos lá, temos sim, ó. Parece que tem gente nova de novo na live. ó. Opa! Ah, legal. Seja bem-vindo. ou Sejam bem-vinda. bem-vindos. Apareceu um minutinho. Parei aqui, me achei. Tinha parado no Márcio Piedade. Cosme Batista, Nossa, desejando uma boa tarde a obrigada, todos. boa boa tarde, tarde. seu Cosme. Sei Boa que a tarde. dele é do momento jurídico, mas não é pergunta. É um agradecimento. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Obrigado Boa tarde. pelo processo da MIP 175. Foi só vitória. Opa, Parabéns. Obrigada. Márcia, Agradecemos.
Márcio Isaac aqui também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Flávio Boa Souza, tarde. boa tarde a toda a diretoria do Sitcom, Deus Boa abençoe tarde. vocês. Edileuza Obrigado. Rodrigues, temos a Tayane Ramos, Boa temos tarde a a todos, Marcele a todas. Fernandes, Boa a tarde. Boa Mileide tarde. Mendonça deixou aqui também. Boa Obrigado a tarde. todos pelo apoio jurídico ao processo da MIP 170. Por nada. Nada. Vocês a cada momento sempre prestando apoio ao processo. Vocês são excelentes profissionais. Muito Olha, obrigado. Mais uma obrigada. vez o sindicato ganhou a vitória. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo Silvana, junto, né? Silvana Navarro desejando uma boa tarde a todos. Boa Gutenberg tarde, Andrade. Boa tarde. Boa tarde. E agradecer, né, a presença, né, a participação De né, vocês aqui na dos nossa novos live. ouvintes, Chamem né? mais pessoas para participar. A live é feita com todo carinho aqui para vocês, né? Foi idealizada pelo nosso saudoso Mazinho, né? A rádio do Sitcom. E a gente está dando continuidade a esse serviço, trazendo aqui muita informação, com carinho, trazendo vídeos para vocês e notícias dos Informações, né? setores, né? Que são muito importantes para vocês, trabalhadores e trabalhadoras, né, doutora Paula? Sim, sim. A diretoria do sindicato, né, sempre procurou dar continuidade, né, ao trabalho do Mazinho. Isso daqui para ele era, ele tirava aquela 1 horinha, né, Léo, Aham. para dar atenção pro trabalhador, porque às vezes até passava do horário, ele tava, Sim. não podem ficar sem resposta. É, aquele negócio, né, o Mazinho, ele sempre foi uma pessoa querida por todos, né? Acolhedor, né? Acolhedor, e não tinha hora, entendeu, para estar atendendo o trabalhador. Muitas das vezes, até jantando, ele estava no telefone, não se alimentava direito por conta de estar respondendo a todos, né? A gente não consegue preencher, né, porque ele é uma pessoa que foi um dos sindicalistas, né, dos melhores de todo o Brasil. Ele é insubstituível, né, doutora Paula? Insubstituível. Realmente. Fazer o que ele fazia com aquela maestria, só Sim, Mazinho. sim. E estava no sangue, né? Tava no sangue dele e sempre ele procurou ajudar o próximo, independente de ser da nossa base territorial, né? Sim, era Então- convocado até para resolver coisas de De outras bases. Então, até doente, É. ele fez assembleias em Angra, saiu escondido, né? Quando fui ver, já tava Já tô tava aqui, lá. Do nada. já tô aqui, já em outro local aqui, mas era assim mesmo. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Continuar o trabalho dele é uma tarefa muito difícil, porque o Mazinho era o Mazinho, né? Então, estamos aqui, né? Doutora Karina, próxima pergunta. sou eu? Eu já fiz. É né? pro Hernandes, Você tem né? que fazer pra mim. Eu tenho que fazer para você. É. O trabalhador pode entrar com ação de rescisão indireta em caso de ocorrer o desvio ou acúmulo de função, doutor Hernandes? Então, a resposta, doutora Karina, é sim. É possível entrar com rescisão direta por desvio ou acúmulo de função. Essas práticas são consideradas faltas graves do empregador, configurando alteração contratual lesiva, segundo o artigo 483, alíneas A e D da CLT. Mas o que é a rescisão indireta? Nada mais é do que o fim do contrato de trabalho, em razão da falta grave praticada pelo empregador. Nessa hipótese, o empregado terá direito a todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido despedido sem justa causa. Assim, além da empresa ter que indenizar as diferenças salariais, deverá ainda pagar todos os direitos trabalhistas, como, por exemplo, a multa de 40% do FGTS, que não existiria caso o empregado tivesse pedido demissão. Então, se você, trabalhador ou trabalhadora, estiver vivenciando essas irregularidades em seu contrato de trabalho, denuncie, busque auxílio do seu sindicato e faça provas e busque assistência jurídica. Exatamente. Então, se você, trabalhador ou trabalhadora, vivenciar alguma dessas situações, não deixe de buscar o seu auxílio ao seu sindicato de classe, ou ao advogado, Ministério Público, enfim, existem muitos canais de denúncia que você pode estar aí buscando. Como hoje a doutora Paula já trouxe um exemplo aqui de uma obra em que um trabalhador está passando por essa situação e vai conseguir aí receber o seu direito trabalhista até sem ingressar com uma ação na justiça, né, doutora Paula? Sim, Legal. Vai ser feito um acordo e a empresa reconheceu que agiu de forma errada e vai estar aí pagando essas diferenças salariais
que devem ser até consideráveis no seu contrato de trabalho e arrumando aí a carteira de trabalho do trabalhador. E sem dúvida, né, isso daí é um ganho muito bom, porque a gente fica muito feliz de ver que os trabalhadores, eles confiam no trabalho dessa diretoria, confiam no trabalho do sindicato e estão buscando aí denunciar essas práticas irregulares nos contratos de trabalho, ou essa ou qualquer outra que você tenha sofrido, assédio moral, problemas de a empresa não querer pagar a cesta básica, vale alimentação, enfim, seus direitos trabalhistas, não deixe de estar entrando em contato conosco, ok? Eu vou falar aqui sobre um tema, né, que a gente vem sempre falando. A gente tem cobrado muito, né, das empresas na refinaria sobre 10%, né, da contratação de mão de obra feminina. Pois bem. Então, o que espanta muito é que tem muitos que a empresa, eu quero a função tal, e muitas das vezes não tem aquela função, entendeu? Então, as mulheres estão precisando se profissionalizar em algumas funções que estão ali dentro da refinaria. Então, eu entrei até em contato com a Oceantec para a gente estar fazendo algum ajuste nessa situação, né, de cursos, né, voltada para a mão de obra feminina. Então, a gente vai estar aqui, de repente, sorteando algumas vagas, entendeu, para algumas mulheres, entendeu? Para elas estarem se profissionalizando e para estar sendo colocada no mercado de trabalho. Exatamente, Entendeu? até para não haver essa desculpa das empresas de que não estamos contratando porque não encontramos tem. mão de Sim, obra sim. qualificada. Agora a gente vai ter a mão de obra Isso. qualificada, entendeu? Então a gente veio aqui avisar Muito bom. que de repente, né, desse mês de fevereiro, a gente vai estar fazendo alguns sorteios aqui para algumas mulheres, entendeu? Então, Vai tá você, fechando a mulher, turma. fique de olho aqui na nossa live. Fale para mais outros, né, doutora Paula? Sim. Porque o sindicato está agindo aí em favor de vocês. A doutora Paula aí, ó, nossa diretora, trazendo essa maravilha de informação para vocês, mulheres. Um ganho maravilhoso aí de vocês estarem se qualificando para vocês terem oportunidade de exercerem funções na refinaria. Sim, sim. Ou em qualquer outra empresa ali, né, no entorno. Muito bom. Fernandes, a última da enquete, né, porque vai até fechar, né? Para a gente entrar no momento Isso, jurídico, tem mais né? 9 minutos aí, tá? Para poder participar. E a enquete do dia é a seguinte: acúmulo de desvio de função, você sabe a diferença entre eles? Então responda sim ou não até meio de 50, ainda tem mais 9 minutos para concorrer então ao sorteio deste ventilador Britânia de 160 watts de potência. Tem. Muito Vai bem. ser Ventilador de encerrado? coluna muito bom, hein, gente? Ótimo, ótimo. Então, participem. Presentaço aí da nossa live de hoje, para encerrar o mês de É isso aí. janeiro com chave de ouro. Ô, Léo, tem alguma pergunta do momento jurídico? Temos sim, vamos lá. Momento jurídico, cadê você? Começando pelo Wagner Camacho, ele deixou assim: doutora Paula, a senhora tem alguma informação a respeito do FGTS da LCD Osmose? Doutora Karina? Olá, boa tarde. Então, né, a questão da LCD Osmose do FGTS, nós estamos aguardando a confecção do alvará, né? Não sei se já está aí, doutor Hernando, se já foi confeccionado pela VAR, para que o Banco do Brasil, ele receba esse documento e ele faça a transferência para a Caixa. Porque após ser feita a transferência para a Caixa, aí o que vai acontecer? O juiz vai pedir um alvará solicitando a Caixa Econômica, autorizando ela a pagar os valores que estão lá depositados, tá bom? É assim que funciona agora. Ah, doutoras, por que é assim? Porque após a reforma trabalhista, né, e algumas questões que tiveram levantamento, a Caixa Econômica só reconhece depósitos de fundos de garantia se eles forem efetivamente recolhidos na conta vinculada do trabalhador. Então é obrigatório que hoje todas as empresas façam desta forma, porque se pagarem diretamente dentro de um acordo judicial na Justiça do Trabalho, este valor não é reconhecido pela Caixa Econômica como depósito fundiário, tá bom? Então é uma questão realmente que é obrigatória agora, a gente não tem como correr dela, é dessa forma, é um trâmitezinho um pouquinho mais demorado,
mas logo, logo vocês vão receber. E a gente vai estar cobrando. Se eu tiver que ir 15 vezes, igual a gente já foi, né, O Sérgio? processo da MIP, né? Da MIP lá no Banco do Brasil, nós iremos, não se preocupem. A gente está aqui para trabalhar e correr atrás para vocês. Ah, já acabou o processo? Não, o processo só acaba quando todo mundo receber todos os seus direitos, inclusive o fundo de garantia. Então o sindicato está de olho nessa questão, tá bom? Doutora Karina, eu consultei esse processo recentemente Já foi expedido? e vi o seguinte lá, a Vara do Trabalho determinou no dia 12 de dezembro a transferência, né? Para que o Banco do Brasil então, promovesse a transferência para as contas vinculadas à Já, FGTS. então já foi, né? Isso foi em 12 de dezembro, essa determinação. Só que o Banco do Brasil até hoje não respondeu nada no processo. Então, na semana passada, a Vara do Trabalho proferiu um novo despacho concedendo um prazo. Agora existe um prazo para o Banco do Brasil cumprir essa determinação de 15 dias. Ah, então. Entendeu? Então lá em dezembro teve a determinação sem prazo. Sim. Então o juiz reiterou na semana passada, agora com prazo de 15 dias. Senão esse prazo não conta de forma corrida, somente em dias úteis. Tá certo? É porque Então, a gente vai ter que vigiar, né? Porque... Isso. E a gente sempre recomenda que cada trabalhador baixe o aplicativo FGTS. E fique observando. E aí fica lá para poder consultar, porque o dinheiro entrando, né, o Banco do Brasil fazendo essa transferência aí para as contas vinculadas, o trabalhador vai ter essa informação através do próprio aplicativo, né? E aí ele vai poder então informar o sindicato também, se não houver a transferência, né, dentro desse prazo, nos informe também, tá? Para poder o sindicato ir diretamente ao banco para poder pedir Exatamente, né? prioridade e urgência. Dessa forma. Passando no para o cumprimento da trabalhador que o sindicato ele não é culpado dessa situação. Quando o dinheiro cai na conta do sindicato, rapidamente a gente já repassa para o trabalhador. O Sérgio, que é o nosso tesoureiro, né, a gente sempre fala, o dinheiro é do trabalhador, o dinheiro não é nosso, não tem que ficar na conta. Então, se fosse feito de outra forma, se fosse feito na conta do sindicato, com certeza já teriam recebido. Mas aí a gente fica na dependência de uma só pessoa, né, Hernandes? Que eu disse que é só uma pessoa que faz isso, entendeu? A gente fica na dependência disso. E vocês falando pra gente, ó, entrou o valor, não entrou? Baixando o aplicativo FGTS no Play Store. Totalmente Exatamente. gratuito. E aproveita e baixa também o aplicativo da nossa rádio, Sou Mais Sindical. Exatamente. Já na mesma ocasião, já baixa um e baixa o No outro. mesmo momento. Exatamente. É isso aí. Mais alguma pergunta, Léo? Prontinho. Montando aqui a resposta do pessoal da enquete. Vamos lá. Ana Lúcia perguntou da LCD Engenharia. LCD Engenharia, vamos lá. LCD Engenharia está aqui. Então tem duas coletivas, né? LCD Engenharia Reduc, vou começar pela Reduc. Então no dia 15 de dezembro de 2025 foi publicada a intimação para a manifestação do Sindicom. Então tem as defesas lá das empresas, o sindicato vai se manifestar em relação às duas defesas e os documentos que elas apresentaram no processo. Agora, LCD Engenharia Tecan. No dia 11 de novembro de 2025 foi publicada a intimação para o sindicato se manifestar sobre as contestações apresentadas e o sindicato já apresentou essa manifestação. A pergunta deles muitas das vezes é sobre a audiência. Ah, tem audiência marcada? Por enquanto não, mas assim que a Vara do Trabalho agendar, nós informaremos aqui na rádio. Sim. Mais alguma pergunta, Léo? Temos sim. O Márcio Piedade e o Márcio Isaacson, duas pessoas diferentes. Boa tarde. Os dois perguntando sobre o processo da Misel. Misel, vamos lá agora. Então, Misel está concluso os autos para despacho, né? Então entrou na conclusão no dia 28 de janeiro, né? Nessa semana. Então está concluso para despacho lá no Tribunal Superior do Trabalho. Mais alguma, Léo? Pergunta por enquanto só. Por enquanto só. Do jurídico. Então, vai dando os andamentos, doutor Hernandes. Bom, a gente já está bem próximo aqui, né? Vou falar então rapidamente, são muitas ações coletivas. Masterlógico, o pessoal está perguntando. Masterlógico? Então vamos para Masterlógico. Então, aqui desse lado. Aqui é o Masterlógico. Então, no dia 11 de 4 de 2025, despacho de redistribuição no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para julgamento do recurso do sindicato. Na medida cautelar também referente ao Masterlógico,
no dia 12 de janeiro de 2023, foi conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Então, vamos passar para o sorteio, né? Sim. Então responda, gente, ó, tem mais 1 minuto para responder. Altivale. Altivale? Então vamos lá, Altivale. Então, Altivale Automação, no dia 19 de janeiro de 2026, concluídos os autos para despacho do juiz em relação à manifestação do SITCOM, referentes aos cálculos. Na outra coletiva também, referente ao Altivale Automação, verbas rescisórias, no dia 14 de julho de 2025, o processo está suspenso ou sobrestado por recurso de incidente, de recurso de revista repetitivo ou de embargos repetitivos. É porque o despacho ele ficou meio confuso, né, da Altivale, né? Sim, o despacho da Altivale ficou confuso e eu solicitei ao juiz que esclarecesse a melhor forma que ele quer, porque ele falou que ia expedir para o sindicato algo, não colocou a palavra alvará. Logicamente a gente subentende que seja um alvará para que o sindicato esteja rateando o valor entre os trabalhadores, mas de forma proporcional ao que cada um teria devido. Não informou se nós devemos fazer a planilha e atualizar o crédito de cada um, não informou como deveríamos fazer essa situação com relação aos substituídos. Então, diante disso, eu fiz uma petição e agora estou aguardando o juiz dar os parâmetros que ele quer que o sindicato faça essa resolução. Também falei, né, com relação ao valor, se vai ser destinado a gente fazer com relação à ação coletiva ou com a relação só ali aquela ação, tá bom? Se a gente vai analisar com base na planilha da ação coletiva ou se vai ser com base na planilha da ação dos substituídos que constam na cautelar, tá bom? Então vamos passar para o sorteio, né? Exatamente. Mais alguma pergunta, né? Só Tem que, mais doutor, veio aqui 2 perguntas aqui pelo Instagram. O Vinícius Denis, o nome dele, deixa assim: boa tarde. Boa tarde. Qual o melhor conselho para o trabalhador ao ser rescindido o contrato pela empresa? Então, teve a rescisão, aí vai iniciar o prazo para pagamento de 10 dias, né? Então, a empresa deverá fazer o pagamento dentro desse prazo. Se a empresa não fizer, ela já se torna inadimplente e isso permite ao trabalhador ingressar com ação e cobrar na Justiça do Trabalho as verbas rescisórias e as multas também. Mas ele também pode vir ao sindicato, né, para estar vendo se os cálculos estão de acordo, né? Isso, havendo Sobre pagamento, o pagamento. isso, havendo pagamento dentro desse prazo, então ele vai receber termo de rescisão, vai ter o depósito na conta lá também, e esse termo de rescisão o trabalhador traz aqui no sindicato, tem um setor específico para poder verificar os valores das verbas e se houver alguma diferença, Tá cobrando, a né? funcionária vai indicar e até enviar para a empresa, né, essa cobrança. Sim, Inicialmente, sim. se não houver o pagamento da diferença, então o trabalhador deve Ingressar com a ação. com a ação trabalhista e pedir as diferenças das verbas. Creio que o Márcio Piedade aqui deve ter não ouvido, ou talvez saiu e voltou, doutor, né? Ele perguntou novamente sobre o processo da Misel. Você Isso. pode repetir? Claro, com certeza. Então, o processo da Misel está concluído para despacho lá no Tribunal Superior do Trabalho. Tá bom? Tem recurso lá, ele está aguardando a inclusão em sessão de julgamento. Então, beleza. Seguindo agora para o momento do sorteio. E respondendo a enquete, né, doutor Hernandes? Isso. Da diferença entre acúmulo e desvio de função. Isso, eu vou repetir, apesar do tempo já ter terminado, então já temos ali a relação de quem respondeu. Né? Quantas pessoas responderam? 31 pessoas. Qual foi o resultado? 28 que sim. Peraí. Ótimo. 29 sim e 2 não. 2 não. Então muitas pessoas sabem então a diferença entre acúmulo e desvio de função. Ótimo. Bacana, mas que bom que a gente também trouxe informações para outras pessoas, né? Que estão Exatamente. assistindo a nossa live e não sabiam a diferença. Mas de repente esses 20 e poucos estão sabendo hoje também, né? A diferença. Aprenderam aqui, foi a senhora que informou a eles aqui a diferença.
Mas o trabalhador tem que ficar de olho nisso, sabia? Sim, é um dos casos que nós Muita pegamos mais aqui no prática. jurídico e nós trouxemos justamente essa questão, porque a gente tem pego muitas ações com relação a desvio e acúmulo aqui no nosso departamento jurídico. Não podemos? Podemos, Vamos lá, devemos. 10 giros aqui, né? O pessoal pediu essa 10 maneira, giros, foi sério. 10 giros. Giros, quem vai falar? Doutora Paula. Doutora Paula. Fala pra gente aqui, por favor. Número 31. Número 31, quem é? Marcelo Júnior. Senhor Marcelo Marcelo Júnior. Júnior. O senhor vai ter agora, vou iniciar aqui, o senhor vai ter 30 segundos a partir de agora, tá? Para estar dizer. colocando aí, ganhei na nossa live, para o Isso. senhor ser contemplado com o prêmio. Começou? Então responde aí, ganhei. Senhor Marcelo Ganhei. Júnior. Vamos lá. É ouvinte novo, né? Não Ouvinte lembro. novo, eu acho. Aí, ó. Já Caraca, Ouvinte chegou. novo. A gente Com acaba sorte, gravando, né? Já chegou ganhando aí, só basta responder. Epa, vamos lá. Tá faltando aí, ó, pouquinho, hein? Vamos lá, faltam 10 segundos. Tá acabando o tempo. Dei 30 segundos aqui, hein? Parou. Agora vê o delay, ó. Vamos ver o delay. Delay. Seu Marcelo. Marcelo. Responda, ganhei nos comentários. Lá no retorno tá. Marcelo Júnior está presente. Diz aí, ganhei. Marcelo. Opa, não, pera aí, Marcelo Dantas. É Marcelo Júnior, gente. Marcelo Júnior. Meu filho. Mas quem tá respondendo é o Marcelo Dantas. E agora, gente? Não, mas Tá presente? É a família. Sim, por mim tudo bem. Tá bom. Então, beleza. Então pronto. Já temos O pai sorteado. respondeu, porque eu deve ter entrado pelos dois perfis. Entrou pelos dois? Como é que é isso? Ele deve ter entrado nos dois para participar com 2 nomes. Ah, em 2 aparelhos separados. Sendo que ele acabou respondendo pelo outro Marcelo. Não, ele tem que ser o próprio Marcelo. É, tem que ser o próprio, né? Senão isso vai causar aqui. Eu achei que transtorno. vai causar transtorno. Meu Deus. É, tem que ser o Tem que próprio. evitar essas coisas, Tem que ser o gente. próprio. Ah, E agora, gente? Vocês decidem. Não, tem que ser o próprio. Se foi no Face do Marcelo, o quê? Quem ganhou foi o Marcelo Júnior, mas quem respondeu Não, tem que foi ser o o Marcelo Marcelo- Dantas. Não, tem que tem que ser Marcelo Marcelo É o Júnior. pai. Vamos É. aqui. Então Porque pula. A ideia é porque que senão o dá sorteado esteja acompanhando. Presente, Então acompanhando. deixa aí o Acompanhando recado aí pro presente. pessoal. Deixa o recado aí pro pessoal. Avisa aí o pessoal. Isso. Então, ó, você, infelizmente, a gente não vai poder, porque uma das regularidades aqui para você estar participando e ganhando o prêmio é que você que está ali naquele perfil responda no perfil que foi sorteado. Se foi, foi Marcelo Júnior. Júnior. O Marcelo Júnior tinha que ter colocado ganhei. Tá Até bom? pra gente saber que ele tá até o final da live, né? Exatamente, Isso. porque é o requisito para poder estar ganhando aqui na nossa live, tá bom? Senão Então, acaba infelizmente, prejudicando dessa vez você não vai ser contemplado, outros ok? participantes. Vamos Mas, Vamos a- lá, doutora Hernani. mas acompanha a live aí nos próximos Aí. dias, né? E certamente Mas você vai ser obrigado pela contemplado. sua presença. Não fique Mas- triste conosco, mas é a regra do jogo. Não É. tem jeito. Pra ninguém Tá sair bom? prejudicado. Roda a roleta, doutor. Isso aí. Vamos lá, 10 giros. Pronto, 10 giros. Para Paulo, por favor. Ih, hoje tá só no 30, hein? 30. 31, não foi o É, anterior? agora o 30. 30. É o- o 30. Kleber Almeida. Ih, Kleber Almeida, Saiu olha presente só. Vou ali. começar aqui, ó. 1, Kleber 2, Almeida. 3 e Kleber já Almeida. 30 segundos. Ele vai Kleber dar uma Almeida já boa aí. ganhou na nossa Já, live? Já, já muitas ganhou, vezes. já. Já ganhou, sempre participa. Sempre participa. Isso. Olha só. E nos comentários tá assim, ele é Vasco, caiu. Ele é Vasco, caiu. Olha só. Tem que estar presente Isso é também. danado. E 15 responder, segundos já ganhei. passou. E tem que colocar aqui. Seu Kleber Kleber Almeida. Responda, ganhei. Responda, ganhei. Tá acabando o tempo. Vamos Número lá, seu 30 Kleber foi o Almeida. Kleber Almeida. Tá acabando. Opa, acabou.
Só o delay agora, Léo. Só o delay aí pra gente ver. Kleber Almeida ganhei. Já deixou. Aê, Parabéns. parabéns! Kleber. Eu acho que eu vou contar quantas vezes o seu Kleber Almeida ganhou aqui na sala. Muitas Kleber vezes, Almeida, muitas por favor, passa um pouquinho de Concorrendo sorte pra com- gente, hein? Bastante gente. Olha, hein? É. Seu Kleber, o senhor pega amanhã comigo na Reduc ou o senhor vai pegar aqui no sindicato? Então, Um Kleber, brinde. deixa aí nos comentários se você pega na Reduc ou aqui no sindicato. Boa. O Jorge Eduardo, que foi o da semana passada, perguntou se amanhã ele pode ir na Reduc buscar a churrasqueira. Pode ser. Pode sim. Pode sim. Só ver onde que eu parei aqui nos comentários. E agora tem bastante. Tem mais alguma pergunta pro jurídico? Pro Alguma jurídico, questão? não. Pros diretores? Não. Só algumas saudações. Júlio César, desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Joyce César. Santos. Suelen Marcelo. Pergunta ao jurídico tem? Mais Wilson alguma? Silva. Flávio de Souza. Mileide Mendonça. Maria Clara. Ricardo Fernandes. Jorge Eduardo. Todos desejando uma boa tarde. Kleber Boa tarde. Almeida Boa aqui tarde, também tinha boa deixado uma tarde. interação. Opa. E aí o pessoal falando que tem que ser o próximo, o pessoal concordou com a atitude de vocês e seguimos. Não, é. Tá bom? Porque a gente aqui, se a gente não tem que falar por um só, né? Tem que ver também os outros também. Exato. Né? A ideia é que o ouvinte esteja participando durante toda a Sim, live, né? sim. Agora entrar, responder e sair por algum motivo, aí acaba prejudicando quem está acompanhando. Quem está né? acompanhando até o Não final. é Isso justo, é verdade, né? não é A gente tem que justo. ser justo, tá bom? Kleber Almeida e o Jorge falou que pega amanhã na Reduc. Pronto, Tá ótimo, pronto. Tá então. bom. Doutora Obrigada. Paula, dá a saudação final aí pra gente encerrar. Queria agradecer, a gente está finalizando aqui agora mais uma live, né? Sitcom em Ação. Agradecer a presença de todos e obrigada e até a próxima. Até a próxima quinta-feira com muita interação e participe e chame mais pessoas para curtir a nossa live. Não esqueça Lembrando também do aplicativo do da aplicativo rádio. da rádio. Isso aí. Foi um prazer estar nessa quinta-feira com vocês. Baixem aí o aplicativo FGTS, tá? O pessoal aí do Consórcio Irmãos para poder acompanhar lá a Sim. entrada do Aproveita valor abaixo da rádio. na conta do FGTS, tá bom? E no mesmo momento da rádio, né? Isso aí. Sérgio? Desejar a todos aí uma ótima quinta-feira e um bom final de semana para todos. Boa tarde a Boa todos. tarde a todos.